Bom, bom dia a todos. Gostaria de inicialmente agradecer a presença de todos vocês. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, como vocês sabem, está justamente no meio das ações, né, contra o Covid. E pela sua natureza, né, o Ministério ele é uma ferramenta, como eu costumo dizer, é uma ferramenta de suporte de todos os outros ministérios. A tecnologia ela está espalhada em todas as áreas e nesse caso específico nós temos três eixos, né, como eu já falei algumas vezes, mas só para repetir, nós temos três eixos de trabalho. Um deles é o que combate diretamente a causa do problema, ou seja, trabalha contra o vírus, né? A gente fala de remédios, vacinas e etc. E isso é extremamente importante. O segundo eixo combate os impactos do vírus, então, nesse eixo nós temos equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, ventiladores e etc. E usando tecnologia e inovações, né? O primeiro é da ciência, o segundo é tecnologia e inovações, e o terceiro é a parte de comunicações, que também é extremamente importante, né? Nesses dias, de manter estáveis as comunicações do país, e assim como auxiliar o Ministério da Saúde, né, no que seja necessário, né, no setor de comunicações. Nós trabalhamos, só para ressaltar, nós trabalhamos em perfeita sintonia sempre com o Ministério da Saúde, nas necessidades do Ministério e utilizando as ferramentas que nós temos no Ministério do MCTIC para auxiliar, né, na busca e em soluções, determinação de soluções para os problemas. Eu trago aqui uma apresentação, eu não sei, então, tem lá na TV ali também, vocês podem ver, e essa apresentação é um pouquinho longa, mas eu acho importante mostrar para vocês, porque se trata aí de investimentos novos, são várias ações que o Ministério está tomando nesses três eixos que eu falei, e eu acho que vale a pena a gente ver, né? A gente vê tanta notícia ruim, então eu trago aqui, são notícias boas, são notícias para a população que está nos acompanhando, terem esperança que o resultado está próximo, e muito em breve, se Deus quiser, a gente sai dessa situação de pandemia e o país volta à sua normalidade. Não sei se vocês conseguem ver a distância aí, os nomes, mas eu tenho aqui o general Barroso, que é o presidente da FINEP, né? Tem o secretário Paulo Ovin, secretário de Empreendedorismo e Inovações do Ministério. Eu tenho o secretário Marcelo Morales, né, o secretário de Políticas de Informação e Ações Estratégicas do Ministério, responsável por toda a parte da pesquisa no Ministério. E nós temos também o professor Evaldo Vilela, que ele é o presidente do CNPq, uma participação muito intensa, né, no financiamento dessas ações todas de pesquisas. E nós temos o brigadeiro, né, que é o responsável também por a parte dos hospitais, né? Então, hospitais militares que estão trabalhando conosco. Bom, deixa eu começar com a apresentação, para vocês terem uma noção do que nós temos aí em andamento, né? Primeiro, na primeira apresentação ali, desculpa aqui o brigadeiro Geraldo, né, o médico, desculpa, Geraldo. Vamos começar primeiro, volta naquela primeira transparência, né? Transparência é muito antigo, né? No primeiro slide. E nesse slide a gente vê, nós temos no Ministério em andamento 144 ações Covid, né, com 28 unidades responsáveis por essas ações, que é uma coisa muito extensa. E o Ministério ele é um ministério grande, nós temos 30 unidades vinculadas, então essas ações se espalham pelas unidades do Ministério e pelo país, né, pela representação em cada uma delas. Então, vamos iniciar aqui falando, primeiro, do que o assunto de hoje, são esses 352,8 milhões, quase 353 milhões, que foram aprovados pela medida provisória 962, e isso é importante ressaltar que o governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro e o Congresso, né, eles têm apoiado bastante as ações de ciência, o que é obviamente bastante lógico, né, bastante importante numa situação como essa. Nós vemos
a ciência como a única arma que nós temos para vencer o inimigo, que é o vírus, né? Então, vamos começar falando dessas ações e como que nós vamos utilizar esses 352 milhões, né, 353 milhões, chamar assim. São aproximadamente 100 projetos, então eu vou procurar passar aqui relativamente rápido por eles, mas para vocês terem uma ideia, não vou apresentar cada um, porque senão nós ficaríamos o dia inteiro aqui, mas vou começar falando dessa primeira parte no setor de comunicações. Nós temos a necessidade de interligar as unidades básicas de saúde do Ministério da Saúde. Eu tinha a expectativa de conseguir interligar os 16 mil unidades com mais rapidez. Nós tivemos algum atraso devido a, obviamente, problemas nós observamos no Ministério da Saúde, mas o processo está andando e nós temos nesse recurso de 6,3 milhões que vão ser utilizados através da Telebrás para conectar 1.000 desses pontos, né, via satélite. O via satélite ele é utilizado nos lugares mais distantes, onde a gente não tem acesso via fibra ótica e mesmo via rádio, né? Então o via satélite é utilizado nesses pontos mais distantes, extremamente importante para as regiões mais remotas do país. E isso, né, lembrando que essas conexões de internet nas unidades básicas de saúde vai ficar como um legado para o país, né, para o sistema de saúde. Isso vai permitir, no futuro, telemedicina, vai permitir exames mais rápidos, vai permitir o transporte de informações de uma forma muito mais dinâmica e eficiente, né? Isso inclui prontuário, uma série de outras atividades que podem ser realizadas através dessas conexões, né? Bom, 45 milhões vão ser aplicados no CNEPEM, que é o nosso Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Ele fica lá em Campinas. Para quem não conhece, recomendo fazer uma visita ao CNEPEM. É algo que realmente nos dá orgulho na ciência brasileira. Nesse mesmo centro nós temos o Sirius, que é o nosso acelerador de partículas de última geração, né, no planeta, quarta geração. E além disso nós temos ali mais 3 laboratórios em nanotecnologia e também o Laboratório Nacional de Biociências, que iniciou todos os trabalhos com a nitazoxanida, né, e com 2.000 fármacos, e que propiciou que nós fizéssemos esses testes clínicos que estão em andamento com essa substância. Então, nós estamos investindo 45 milhões no CNEPEM. Isso vai ser em ensaios clínicos de fármacos, né, como nós temos feito agora. A adequação do laboratório NB2, eles têm um laboratório de biossegurança de nível NB2 para NB3. O que significa isso? Quanto maior esse número, né, N2 para 3 e para 4, significa que o laboratório tem condições de tratar, vamos dizer assim, com agentes bioquímicos com mais periculosidade, vamos dizer assim, né? Tem mais segurança para tratar, mais equipamentos, mais segurança e assim por diante. Então, atualmente, por exemplo, para tratar do Covid, a gente tem utilizado laboratórios nível 3, né? E nós temos no CNEPEM um laboratório nível 2, que nós vamos converter para nível 3, isso significa mais equipamentos, mais segurança para o pessoal que trabalha ali dentro, e depois um nível 4. Lembrando que não existe um laboratório nível 4 na América Latina, então nós vamos ter o primeiro laboratório nível 4 na América Latina. Então, quando você fala, o Marcelo depois pode complementar, né, que ele é médico aqui, trabalha com isso, quando vai tratar de doenças tipo ebola, essas coisas que tem um alto nível de risco, precisa de um laboratório nível 4, por exemplo. Nós vamos também fazer a estruturação da unidade de biologia sintética, a estruturação da unidade de desenvolvimento de kits diagnósticos precoces, né, e tardios para detecção do vírus, e a estruturação da unidade de triagem e reposicionamento de fármacos para tratamento de viroses emergentes. Gente, por que isso aqui é importante? Isso é importante porque nós estamos tratando desse caso agora, com a pandemia, com o Covid. Isso vai ser a última vez que a gente vai fazer? Não. Infelizmente, né, a questão, eu falei outro dia, a questão não é se nós vamos ter outro tipo de vírus, outra situação dessa, mas é quando. Então, nós precisamos ter o país preparado para responder rapidamente a essas situações. Não é à toa que no Ministério nós preparamos a rede vírus MCTIC, né, desde fevereiro, e essa rede
de especialistas, pesquisadores, cientistas do setor, eles que nos dão, né, eles me dão ali qual a direção do que seguir, de forma científica, né, o que o país precisa, e a gente tem seguido isso bastante à risca. Nós estamos com uma chamada pública, então, vai ser feita uma chamada pública de 150 milhões, isso é para o desenvolvimento de produtos nacionais, né? Isso vai ser feito através da FINEP, o presidente da FINEP está aqui conosco. Isso vai ser subvenção de empresas e mais as ICTs, né, para prototipagem, testes e certificações, ensaios clínicos e pesquisas para a produção de lotes pilotos, em 3 linhas, né? Vão ser 85 milhões na linha de ventiladores pulmonares, né? 40 milhões na linha de testes e diagnósticos, testes rápidos, PCR, que também é um tipo de teste mais preciso, vamos dizer assim, testes baseados em utilização de espectrômetros, reagentes e antígenos, biosensores e outros insumos e testes. Um dos problemas que nós detectamos durante a situação agora do Covid foi na relação internacional a dificuldade em se comprar equipamentos como ventiladores pulmonares ou mesmo peças desses ventiladores para fabricação no país e também dos insumos para os testes. Então, para a gente fazer uma testagem em massa no país, nós precisamos desses insumos, e é difícil de importar e é caro para importar. Então, o desenvolvimento de reagentes nacionais e a escala dessa produção é extremamente estratégico para o país também. 25 milhões vai ser aplicados em máscaras e equipamentos de descontaminação, né, que também é uma coisa importante, lembrar que os nossos profissionais de saúde, né, eles estão na linha de frente, estão muito expostos, vamos dizer, ao vírus, à contaminação, então é importante que eles tenham equipamentos adequados, é importante que eles tenham equipamentos de proteção coletiva também, de como tratar disso, a desinfecção, esterilização, de uma forma muito eficiente. Ainda, nós temos em projetos de pesquisas, 5 milhões aplicados, uma chamada conjunta com os BRICS, né? O Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Então, são vacinas e sequenciamento. Por que isso é importante, né? Enquanto nós trabalhamos agora em reposicionamento de fármacos, né, procurando coisa mais rápida agora, que é achar um remédio para o Covid, nós temos que trabalhar intensamente na busca de uma vacina. As vacinas demoram mais tempo para serem desenvolvidas. Elas têm uma sequência de testes que tem que ser feito rigorosamente. E, além disso, tem um trabalho muito intenso de sequenciamento para se conhecer o vírus. E isso tem que ser feito em muitos países, em muitos lugares dentro do nosso país, que é um país de dimensão continental. Então, trabalhando com outros países, nós temos mais conhecimento a respeito disso e podemos determinar e fazer, né, vacinas com maior eficiência e alcance. O Brasil, para quem não sabe, o Brasil é um país que tem uma capacidade de produção de vacinas bastante grande. Inclusive, nós exportamos vacinas, né, e esse trabalho também vai ajudar e muito utilizar essa infraestrutura e movimentar tudo isso. 15 milhões vão ser colocados um aditivo à chamada que nós já tínhamos, né, do MCT com o CNPq, do FNDCT, né, do Ministério da Saúde, né, que lembra aquela chamada que tinha de 50 milhões, era 30 milhões do nosso Ministério, do MCT, e 20 milhões da Saúde, de uma série de áreas de pesquisas, né, na busca de remédios, na busca de vacinas, sequenciamento, na parte de testes clínicos, testes diagnósticos e assim por diante. Só para dar um feedback disso, né, então está lá no CNPq, eles estão analisando, nós recebemos mais de 2.000 propostas, são 2.203 propostas recebidas, e a informação que eu tenho do CNPq, o professor Vilela depois pode falar um pouco mais sobre isso, é que as propostas estão num nível excelente, né? Isso é muito bom, é bom a gente saber, né, a qualidade dos nossos pesquisadores no Brasil, e como que também eles são respeitados no exterior. Próximo. 15 milhões vão ser utilizados, né, no que eu falei, eu falei um pouquinho sobre laboratórios NB3, a gente tem aquele aplicação de recursos, investimento lá. Aliás, deixa eu ressaltar uma frase importante: recursos para ciência e tecnologia não são gastos, eles são investimentos com retorno rápido, retorno garantido.
tanto em riquezas para o país, quanto em conhecimento, quanto em qualidade de vida para a nossa população, né? Esse crédito extraordinário também ele vai ser aplicado 15 milhões na estruturação dos laboratórios NB3 da Rede Vírus. Lembra que eu falei da Rede Vírus, que envolve pesquisadores do país todo, né? Então, eles têm nos seus devidos locais de trabalho também laboratórios com classe NB3 que precisam então de uma estruturação. Então também vamos aplicar isso na infraestrutura de pesquisa do país. Mais 5 milhões vai ser aplicado no ensaio clínico com a nitazoxanida, né, que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo agora utilizando um primeiro teste com 500 pacientes, e esse teste ele precisa de certos sintomas das pessoas, né? Então são 17 hospitais que estão participando, vocês têm os nomes dos hospitais aí que participam desses testes clínicos, e agora a gente vai fazer uma fase 2 também dos testes com tratamento precoce, ou seja, a pessoa testou positivo, ela já vai poder entrar nos testes clínicos. Lembrando que a nitazoxanida é um medicamento que é um medicamento controlado. Eu tive esse cuidado, o Ministério teve esse cuidado antes de anunciar o nome. Vocês lembram que a primeira vez que eu vim aqui eu não falei o nome, o pessoal ficou falando do medicamento secreto e assim por diante, né? Mas eu não falei o nome daquela ocasião porque ele ainda não estava como medicamento controlado. Depois que ele entrou como medicamento controlado, depois que ele foi, o pessoal descobriu qual que era e divulgou bastante, não faria sentido nenhum manter o nome em segredo, e além do mais é um remédio que ele não tem efeitos colaterais, isso é extremamente importante ressaltar. Então, no momento nós estamos fazendo os testes em 17 hospitais, eu já falei uma vez, eu ressalto aqui, que se eu tiver os sintomas do Covid, né, pode ter certeza que eu vou procurar um desses hospitais e eu vou me inscrever para fazer os testes também. Por quê? Primeiro, esse remédio não tem efeitos colaterais, é uma coisa importante se lembrar. As pessoas que vão participar do teste, elas têm exatamente o mesmo tratamento que teriam sem participar do teste, ou seja, pode usar antitérmico, pode usar antibióticos, anticoagulantes e etc., tem um tratamento normal. Além disso, eles também recebem, né, o medicamento, recebem também e participam do teste e ajudam outras pessoas. No momento que a gente terminar esses testes, a gente vai ter um medicamento cientificamente comprovado, e é importante ressaltar o seguinte: esse medicamento, ele começou lá em fevereiro, junto com outros 2.000, né, com 1.999 outros medicamentos sendo testados lá no CNPEM, no LNBio. Desses 2.000, eles chegaram a 5, né, que primeiro eles testaram com inteligência artificial e modelamento matemático, etc., depois chegaram a 5. Esses 5 foram os mais promissores. Dos 5 eles fizeram testes em vitro, né, com células reais em laboratório, e desses 5, essa nitazoxanida que teve melhor resultado, inibindo o vírus 94%, né, da carga viral. A partir daí, então, passou-se a última fase, que é o teste clínico, né, com a nitazoxanida, e é o momento que nós estamos agora, ou seja, isso aí não sai do nada, vem toda uma pesquisa científica, e no momento que nós tivermos o resultado, porque in vitro é uma coisa, quando você testa no organismo inteiro é outra, e a gente precisa ter certeza que ele funcione. Então, uma vez que a gente tiver os resultados desses testes clínicos, a gente vai ter certeza se ele funciona ou se ele não funciona. A probabilidade maior é que ele funcione, dado o histórico da pesquisa anterior com ele. Mas é importante a gente ter esses resultados, porque esse é um processo, é um protocolo científico feito no Brasil, em outros países também, e quando nós tivermos isso, pensa bem, a gente vai ter um remédio que a gente pode utilizar para tratar o Covid, né, e no estágio inicial, o que certamente evita que as pessoas progridam no agravamento da doença, né, e evitem a superlotação de hospitais, a necessidade de UTIs e etc. Então, né, não completamente, logicamente, porque depende de cada organismo das pessoas, mas de certa forma é um alívio a gente saber dessas possibilidades. Então aí os hospitais estão participando, né, são 17 hospitais, então as pessoas que quiserem participar do teste, tiverem testado positivo, tiver com algum sintoma, né, febre, etc., que forem ao hospital, esses daí são os hospitais que estão fazendo os testes. Não tem nada a perder, muito pelo contrário, ajuda você, ajuda as outras pessoas. Próximo, por favor. Nesse crédito extraordinário também estamos investindo 111 milhões, 111,5 milhões
nos seguintes projetos, né? Tem uma série deles, alguns aqui. São novas plataformas tecnológicas para geração acelerada de vacinas. Nós precisamos da vacina, não dá para parar por aqui, e tem que ser contínuo esse trabalho. O desenvolvimento de um sistema nacional integrado de identificação e projeção de riscos do coronavírus no Brasil. A susceptibilidade genética e complicações associadas à infecção, são projetos nesse sentido. A modelagem matemática, né, para controle descentralizado da pandemia. Ensaio clínico com anticoagulantes, o desenvolvimento de uma nova geração de análogos, né, nucleosídeos, eutídeos, né, no combate do Covid. Isso aí vocês vão ter que perguntar para o Marcelo, médico, que eu não faço ideia do que significa exatamente o nome. O desenvolvimento de diagnóstico de anticorpos, né, para o SARS e a partícula viral do plasma utilizando inteligência artificial. É uma coisa que eu tenho falado muito sobre a importância da inteligência artificial. A gente vê aqui a aplicação direta desse tipo de tecnologia. Próximo. 11 laboratórios de campanha espalhados pelo Brasil, né? E isso é importante, né? Que a gente tem problemas diversos em diversos locais do Brasil, então nós temos que ter esses laboratórios para auxiliar. O estudo randomizado do uso de medicamento em pacientes, né, o impacto do quadro inflamatório e das alterações de coagulação induzidas no pulmão. Esse conhecimento detalhado de como que a doença, o que ela causa no corpo humano, é extremamente importante para a gente tratar agora e para se prevenir, né, para o futuro também, coisas semelhantes. Equipamentos para diagnósticos com a inteligência artificial. Desenvolvimento e escalonamento da produção nacional de testes clínicos em biomanguinhos, né? Isso também é importante por causa dessa dificuldade que a gente tem da importação de reagentes. Então foi desenvolvido um reagente no Brasil e agora a gente precisa escalar essa produção. O desenvolvimento de melhorias nos testes moleculares e novos testes e a ampliação da capacidade de processamento das amostras na rede pública, né? Próximo. Aí, vamos passar aqui alguns usos que nós temos da nossa infraestrutura. Vocês sabem que nós temos em Petrópolis, o Ministério, o Laboratório Nacional de Computação Científica, e lá nós temos o Santos Dumont, que é o maior supercomputador da América Latina, né? E nesse supercomputador nós já estamos rodando, né, muitos dos testes que são feitos em sequenciamento genético do vírus. Então vão para lá e são rodados nesse computador. E agora a gente tem a utilização desse software Parabricks, né, da NVIDIA, que vai permitir acelerar esses resultados, acelerar esses testes 50 vezes. Né, o que é extremamente importante para a gente ter mais resultados, o mais rápidos possível. Próximo. Nós temos também um novo ventilador pulmonar, né, que está sendo desenvolvido, e isso é uma pesquisa que iniciou como uma pesquisa, agora já está aí sendo feitos os testes, né, com a Inatel e a Ventrix, que é uma empresa. Aliás, vocês notaram que na semana passada eu estive visitando a Flex, uma empresa em Sorocaba, onde eles estão produzindo ventiladores no Brasil, e a gente deve chegar ao número mais de 6.000 ventiladores produzidos aqui no Brasil para ser entregue ao Ministério da Saúde, e isso através de uma associação entre a Flex e outras empresas, né, que se juntaram para ajudar o país nessa situação difícil. Então, esse é um outro projeto, isso aí é um projeto de um ventilador nacional, né, isso é importante, o protótipo já foi desenvolvido, e o diferencial desse projeto está ali, o sistema de pressurização, ele é digital, que deixa o controle dos gases mais preciso, sem a utilização daquele balão, né, que fica funcionando mais mecânico, né? Então, é uma coisa extremamente complexa, é uma coisa desenvolvida no país. E quando a gente fala de ventiladores, a gente tem a impressão que é uma coisa simples, né? Ventilador não é um sistema complexo, é um sistema que tem que passar por muita certificação para poder ser utilizado em seres humanos, logicamente. Então, não é uma coisa simples de fazer. A gente tem o orgulho de ver empresas brasileiras, né, e instituições de pesquisa brasileiras, apoiadas pela Embrapi,
que é uma OS ligada também ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né, para essa produção no país. Então, a ideia é que a produção pode passar de 100 unidades diárias desse ventilador. A gente está falando aí num prazo de 2 meses, né, para que isso aí comece a funcionar, 2, 3 meses. Próximo. Outra coisa, né, que é sobre testes agora, testes rápidos, né, para o Covid. Então, também o MCTIC, em parceria com o Instituto de Pesquisa Tecnológica, que também é uma unidade Embrapi, né, certificada pela Embrapi, e a startup Aptap, se uniram então para desenvolver esse teste rápido, com espera máxima de 1 hora para o resultado, sem necessidade de deslocamento ou exposição a ambientes hospitalares. Então, eu falei que um dos focos do Ministério, eu falei de remédios, falei de vacinas e os testes. Se a gente tiver testes em massa, diagnósticos em massa, a gente ajuda e muito o Ministério da Saúde a trabalhar a política a ser utilizada. E tendo um remédio, e o teste, dá para imaginar, né? Um remédio pode ser utilizado no início e um teste pode ser feito rápido, no momento, testa, usa o remédio. E isso acho que a gente consegue trazer o Brasil de novo, né, no movimento. O Instituto Brasileiro, né, o IBICT, né, que é um dos institutos nossos, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, ele trabalha com compilação de dados científicos, ele já está trabalhando em conjunto com outros países para colocar todas as informações à disposição dos nossos pesquisadores e de outros pesquisadores de outros países também, e a gente vai lançar esse projeto, né, vai ser no dia 20, lançamento no dia 20 às 19h30. Né, então, isso é feito junto com a Unesco e vai ser um projeto muito interessante para juntar esses ensaios clínicos, né, as teses, dissertações, relatórios, então, todos esses dados aí à disposição. Próximo. A EB também, a Agência Espacial Brasileira, né, ela está desenvolvendo esse projeto chamado Quarentena Solidária, né, e já foram entregues, lembrando que nós temos lá o Centro Espacial de Alcântara, e toda a comunidade do entorno. Então, já foram entregues no município de Alcântara mais de 500 kits de higiene e limpeza para as famílias residentes nas agrovilas. É importante a gente lembrar dessas famílias e, como diz, ninguém pode ficar para trás. A gente tem que realmente trazer o país todo, né, para resolver esse problema. Próximo. O Instituto Mamirauá, que também é uma unidade nossa, uma OS que fica em Tefé, no meio ali da Amazônia, né? Eles também desenvolveram um painel interativo, né, que faz o mapeamento da situação do Covid dentro da região amazônica. Também é outra região que nós temos que prestar muita e muita atenção. Por isso que a gente dedica tanto enfoque lá para essa região. E ressaltar o trabalho dos Correios. Os Correios são uma empresa do Ministério que tem feito um trabalho espetacular, não só no trabalho normal que eles já fazem, as entregas das correspondências, encomendas e etc., mas também dentro especificamente do combate ao Covid, eles conseguem, por exemplo, nós fazendo esses testes clínicos, etc., fazer a entrega do material de teste em 24 horas, e isso em todo o Brasil. Então, é importante ressaltar esse trabalho e todo o esforço que os Correios têm feito junto com o Ministério para ajudar nesse momento difícil do país. Eu queria pedir, talvez, eu deixei algumas coisas pendentes aqui, eu não sei se Marcelo quer falar alguma coisa dos testes, daqueles nomes mais complicados ali, só para explicar um pouquinho sobre o que é aquilo lá. Só observando aqui, quando o ministro disse dos testes nucleotídeos e nucleosídeos, são novas estratégias para inibidores das enzimas que são importantes para a replicação viral. Então, a transcriptase reversa, que transforma o RNA em DNA, e também a reprodução do DNA. Então, essas enzimas podem ser inibidas através dessa estratégia de inibidores nucleotídeos e nucleosídeos. Então, só complementando o que o ministro acabou de falar. Obrigado, Marcelo. Professor Evaldo, poder falar um pouquinho a respeito da qualidade dos projetos que nós estamos recebendo lá da chamada? A chamada.
Bom dia. Nós, no CNPq, lançamos uma chamada de 50 milhões de reais e estamos muito felizes com a receptividade que nós tivemos da nossa comunidade. Realmente demonstra que, pelo volume de propostas e a qualidade das propostas que nós recebemos, 2.203 propostas, num curto espaço de tempo, demonstra a força da ciência brasileira à busca de soluções, no caso aqui da Covid. Esses projetos, eles versam sobre o vírus, a biologia do vírus, conhecer mais a vida do vírus, o impacto desse vírus na saúde humana, então a doença em si, conhecer mais como que o processo acontece, isso tem sido muito importante, né? E é uma doença nova que já tem muitos estudos em todo o mundo, mas que são complementados agora por estudos aqui também no Brasil. A questão do diagnóstico, né, da doença, também há um investimento em pesquisa, desde a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, o tratamento com fármacos, associação de fármacos, também é uma das vertentes que estão sendo analisadas, e a prevenção também com vacinas e outras possibilidades também, medidas preventivas muito importantes, fazem parte desse conjunto de 2.200 propostas que estão exatamente nesse momento sendo analisadas. Nós começamos, hoje é quarta, começamos na segunda-feira e pretendemos, com um esforço muito grande da própria comunidade científica, fazer análise de mérito, né, e da relevância para o curto espaço de tempo que nós precisamos de resultados, mas com certeza nós seremos muito bem sucedidos na aplicação desses recursos de 50 milhões de reais. E, obviamente, nós vamos buscar também novos recursos para aqueles projetos que não puderam ser atendidos, porque é muito importante esse esforço nacional para ajudar nacional e internacionalmente a busca de solução para a Covid. E aprendermos, né? Aprendemos a lidar com esses vírus e criar mais uma base de pesquisa nacional. Só complementando, professor Evaldo, também na chamada tem a cooperação com o Ministério da Saúde e também as fundações de amparo à pesquisa dos estados. Muito importante, Marcelo. São parceiros. Obrigado, professor. Só queria ressaltar aqui, corrigir um erro inicial meu aqui, o brigadeiro médico Geraldo José Rodrigues, ele é o diretor técnico de ensino e pesquisa do Hospital das Forças Armadas, o HFA, tá? Eu queria também ressaltar a presença aqui do meu secretário executivo, né, o Júlio Semeghini, está ali, que ajuda de forma magnífica que tudo isso funcione lá dentro do Ministério. E está ali o Marcelo Meireles também, que é a pessoa responsável por fundos e a parte de busca de financiamento dos projetos do Ministério. Então, isso aqui tem uma participação muito intensa deles lá também. Aliás, aproveitando que o CNPq, a FINEP estão aqui, né, dizer da importância dessas duas organizações, como vocês veem aqui, a utilização dessas duas organizações direto para fomentar a pesquisa, o desenvolvimento da infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento do país, novos produtos, novas empresas. Então, são estruturas extremamente importantes para o funcionamento da ciência, tecnologia e inovações no país. Eu gosto sempre de ressaltar isso, porque às vezes a gente, algum tempo atrás, a gente ouviu certas coisas como juntar o CNPq com a CAPES, ou desaparecer com o CNPq, ou desaparecer a FINEP, ou juntar a FINEP no BNDES. Então, essas coisas não funcionam. Eu gosto sempre de ressaltar a importância dessas duas organizações para todo o setor de ciência, tecnologia e inovações do país. Diga-se de passagem aqui também, não tem exatamente a ver com isso, mas de certa forma tem. E bem que aqui nós estamos aplicando, investindo recursos, né, numa coisa para a qualidade de vida das pessoas, saúde.
né? Isso está dentro de uma das prioridades, né? Nós elencamos uma série de prioridades no Ministério, extremamente importantes para dar sentido aos investimentos, né? Obviamente, nós temos recursos limitados, então, e essas prioridades, elas são recomendações que nós fazemos para as nossas unidades, para o CNPq, para a FINEP, e essa é uma das linhas de prioridade extremamente importante. E quando a gente fala prioridade em saúde, não significa aplicar só o recurso no topo, vamos dizer assim, do desenvolvimento dessas tecnologias, mas também em toda a base. Nenhuma tecnologia alta se faz se você não tiver conhecimento de base, de ciências básicas, humanidades, ciências sociais, etc. Então, todo esse complexo, como fosse a parte de baixo de um iceberg, apoia o que está em cima da água, aquela pontinha do iceberg ali. E nós tivemos, na semana passada, o lançamento das bolsas de iniciação científica. Eu falei isso por causa disso. Quem me conhece sabe que eu sou um entusiasta da educação, de motivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia. Então, na semana passada, nós tivemos o lançamento da chamada no CNPq para 26 mil bolsas de iniciação científica, né? E isso corresponde a 150 milhões de reais sendo aplicados aos nossos estudantes para que eles desenvolvam projetos em todas as áreas, para que eles conheçam a metodologia científica e animá-los para participar, seja como cientista, pesquisador, ou ter maior chance no mercado de trabalho, ou criar suas empresas. O fato é que, por estatística, nós sabemos que os alunos que fazem a iniciação científica, eles têm estatisticamente 30% a mais em salário. É interessante isso, né, no futuro, né? E uma boa coisa esse ano que nós aumentamos 1000 bolsas de iniciação científica. Então, costumava ser 25 mil bolsas, esse ano são 26 mil bolsas, ou seja, mais 1000 alunos têm essa chance de ter essas bolsas, né? Extremamente importante isso em todas as áreas. Bom, se quiser passar para as perguntas, nós estamos à disposição. Desculpa a longa introdução, mas acho que tinha muita coisa para apresentar, né? O que é bom, de certa forma. Primeira pergunta, Guilherme Mazui, Portal G1. Com licença, bom dia, ministro. Os senhores poderiam dar mais informações sobre o teste que está sendo feito em pacientes, nesses primeiros 500? Quais os resultados dos testes até o momento? Se esses resultados estão sendo compartilhados também com outras instituições ou até com outros países, né, nesse esforço conjunto de pesquisa? E se pudesse dar um pouquinho mais de detalhes de como vai funcionar essa nova fase, né, do teste com quem tem sintomas iniciais, né? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Realmente, eu estou numa expectativa muito grande desses testes, né? Como eu falei, você vê que são testes com um medicamento que não tem efeitos colaterais, é um medicamento simples de uso, e nós estamos na busca, né, vamos dizer assim, de concluir esses testes com 500 pacientes. A demora é sempre na entrada dos pacientes, como eu falei da primeira vez, né, não dá para ter certeza quando que a gente vai conseguir terminar, porque depende da velocidade de entrada dos pacientes. Nós temos esses 17 hospitais, né, trabalhando conosco, por protocolo, né, eles não divulgam, né, o resultado parcial dos testes. Eu não conheço bem, mas é um protocolo internacional dessa forma. E agora, nessa segunda fase, o que nós vamos fazer é que nesse primeiro teste, os pacientes eles têm que ter um certo nível de sintomas. Então, depois o Marcelo pode falar mais sobre isso, ou o doutor, né, talvez até o doutor Geraldo, são febre, a questão de pulmão, uma certa situação no pulmão e etc. Agora, nesse segundo protocolo, a ideia é que não precisa nenhum desses sintomas, é só o resultado positivo, né, e já pode entrar no teste, o que eu acho que vai acelerar bastante. Você quer falar ou ele fala? Posso falar? Em relação ao teste propriamente dito, existe uma comissão externa que vai avaliar esse teste propriamente dito. Isso é extremamente importante. Então, o número de pacientes dependeu de uma estatística
e o resultado ele depende dessa estatística. Então, ele vai ser revelado por uma comissão externa. E isso faz parte dos protocolos internacionais. Em relação ao novo teste, em relação a esse teste, o protocolo que está em andamento é o paciente que tem pneumonia. Ele tem tosse, febre e também aquela tomografia em vidro fosco. Então, é esse paciente que está apto a entrar esse protocolo que está em andamento. O novo protocolo é o paciente com sintomas muito precoces ou sem sintoma que testou positivo, mas como uma doença imprevisível, cuja replicação viral precisa ser inibida para que ele não entre naquela tempestade inflamatória que pode levar ao agravamento. A ideia é que essa droga, se mostrando eficiente na inibição da replicação viral, evite o paciente a chegar nessa tempestade inflamatória que leva ao agravamento da doença. Ministro, obrigado pela oportunidade de estar participando disso tudo, de estar auxiliando aí a encontrar uma possível solução. E eu entendo que a ansiedade é um fator preponderante nesse momento. Sobre a nitazoxanida, gostaria de só fazer um adendo. É um medicamento que tem efeitos reconhecidamente antivirais. Ele, no passado, ele já foi utilizado nesse país em uma epidemia de rotavírus com muito sucesso. Atualmente, as pesquisas sobre ele, pesquisas multicêntricas, não se limitam ao SARS-CoV-2. Ele foi pesquisado para o SARS-CoV-1 também, o primeiro coronavírus, e também existem pesquisas mundiais sobre o uso desse medicamento na hepatite C. Então, seria muito oportuno que nós tivéssemos uma adesão muito contundente, expressiva, para que nós terminássemos logo essa pesquisa. Só um adendo, por favor. A segunda fase também tem número de pacientes? Que a primeira eram 500, né? Essa segunda fase, qual o número? Serão 500 pacientes. Dá 1.000 no total? 500 em cada protocolo, né? Uma coisa que você perguntou em relação a compartilhamento, o protocolo e tudo que nós fazemos aqui, a gente compartilha numa rede internacional de 15 países, e eles compartilham conosco também os testes que eles estão fazendo com outros medicamentos, que tem vários tipos de medicamentos sendo testados em vários países, assim como vacinas também. Então, esse trabalho internacional conjunto é extremamente importante, né, para que a gente tenha mais sucesso e mais rápido. Próxima pergunta, Matheus Chu, Valor Econômico. Bom dia a todos. Sobre o teste rápido, me parece que em vários países as liberações, né, do retorno à rotina ocorrem quando o teste em massa já está bem avançado. E aqui ainda falta testar muita gente. Qual é a perspectiva de prazo para a finalização deste novo teste mais prático e mais rápido? E qual é o nível de eficácia dele? Porque esse teste rápido, por exemplo, que o GDF está aplicando, né, com a coleta do sangue, ele tem um índice alto de falso negativo. Queria saber qual é o percentual de precisão desses testes que ainda estão em elaboração. Obrigado. Obrigado. Essa é uma parte extremamente importante, né, os testes. Quanto mais a gente conseguir testar, mais sucesso a gente tem para trabalhar com o problema, né, e resolver a situação de uma forma mais científica, mais específica. Nós temos alguns tipos de testes diferentes. Cada um deles ele tem uma metodologia diferente, a aplicabilidade também diferente, segundo o tempo de desenvolvimento do vírus dentro da pessoa. Alguns pegam logo no começo, outros precisam de uma maior carga viral e assim por diante. Eu estou me arriscando na área do Marcelo e do Brigadeiro aqui, mas falando em termos de tecnologia, né, ligados a esses setores, alguns deles precisam de reagentes, de vários reagentes, né, são testes mais precisos. E a dificuldade que a gente tem é da importação desses reagentes. Eles são caros
e são difíceis de conseguir no mercado, né? Então, para você fazer testes, e são testes em massa, a gente precisa da produção desses reagentes aqui no Brasil. Como você falou, esses testes mais rápidos, eles têm uma incerteza maior, né, ligada à própria metodologia e quando ele passa a ser aplicável. E o falso negativo, né, até onde eu aprendi sobre isso, porque a gente está estudando um teste com inteligência artificial, né, e isso é uma das discussões que nós temos tido, que é mais fácil você detectar o positivo do que o negativo, porque embora a pessoa possa ser negativa para o Covid, ela pode ter certas alterações na substância, de forma que ela tenha, por exemplo, algum outro vírus, influenza, por exemplo, alguma coisa, e esses acabam dando um resultado diferente, né? A inteligência artificial, no caso lá, ela interpreta. Então, eles estão trabalhando agora nessa terceira fase. Então, deixa eu organizar as ideias aqui para não ficar um negócio muito confuso. Primeiro, sobre os testes mais completos. Nós estamos trabalhando no Brasil, até pedir para o Alvin falar um pouco sobre a produção em escala dos reagentes no Brasil, né? E tem um tempo para que isso seja feito. Nós estamos colocando recursos aqui justamente para auxiliar essa produção. Nós já ajudamos ao desenvolvimento dos reagentes no Brasil, agora a gente ajuda, né, financia o aumento da produção. Depois você me dá com datas aí. Esse é um tipo de teste. Outro teste que não usa reagentes são testes utilizando inteligência artificial, e esses testes usam luz, laser. Ele faz mais de 150 varreduras na amostra, e com essas varreduras você tem uma distribuição no espectro, né, para os vários componentes da amostra, em termos de moléculas, e a inteligência artificial faz a análise disso e dá uma resposta em questão de minutos, ou seja, em 3 minutos você consegue fazer o teste inteiro, com uma precisão acima de 90%. Né? Então, eles estão ajustando agora a parte dos falsos negativos, né? Justamente essa parte, na terceira fase. E nessa terceira fase eles estão iniciando o trabalho com saliva, que foram feitos os testes com suave na segunda fase, e agora na terceira fase com saliva, para ajustar a inteligência artificial para isso. Vai ficar até mais fácil para fazer os testes do que suave, às vezes meio desconfortável. Eu pedi para começar pelo Alvin, depois vou passar para você também, para o Alvin falar um pouquinho a respeito desse aumento da produção de reagentes aqui no Brasil. Desculpa. A questão fundamental é que aqueles testes que têm maior confiabilidade, eles demandam insumos, né, basicamente reagentes, que hoje são importados, principalmente da Índia, né? Então, essa é uma fragilidade que nós temos. Então, nós estamos trabalhando em 2 linhas. A primeira linha, como foi bem colocado aqui, é uma diversificação das alternativas de testes, né? Diversas outras doenças, a gente consegue ter outros mecanismos de solução e apontamento do diagnóstico. Então, isso está sendo feito, tem diversas iniciativas, foi colocado aqui um exemplo clássico que a Embrapi está fazendo, né? Via uma startup, isso é importante, ministro, falar, né? Nós estamos apoiando diversas startups na busca de solução desse problema e com uma velocidade muito intensa, e o Marcelo vai desenvolver isso também, ou seja, nós estamos diversificando as alternativas de teste, né? Essa diversificação passa com um princípio fundamental, que é a independência de insumos importados ou o uso de inteligência artificial. No que se refere aos testes de maior precisão, eles continuarão sendo executados e precisamos fazer um esforço. Temos feito conversas com bastante intensidade junto ao setor, né, de fármacos, no sentido de buscar alternativas de reagentes, e essa é uma coisa que rapidamente, e aí o nosso rapidamente, quando a gente fala na área de fármacos, nós estamos falando no horizonte de 90 a 120 dias, alternativas de reagentes produzidos no país para suprir nesse processo. Ou seja, nós estamos avançando em todas as frentes, e aí eu queria, ministro, ressaltar algo que ficou muito importante na visita que foi feita semana passada na Flex, que é a grande cooperação que estamos conseguindo entre a comunidade de ciência e tecnologia, universidades, ICTs e o setor produtivo. E o setor produtivo, a gente não fala apenas de empresas daquele setor do complexo saúde. Empresas de diversos setores estão se associando nessa busca para a solução desse problema. Ou seja, numa cooperação setor produtivo, setor científico-tecnológico, a gente tem conseguido,
né, uma resposta rápida, colocação dessas soluções, que são novos produtos, novos serviços, inclusive novas empresas, por meio das startups, no sentido de fortalecer, e esse é um lado positivo pós-pandemia. Nós sairemos muito mais fortes no que se refere ao setor produtivo do complexo, né, saúde, pós essa situação, em função de toda essa confluência, de toda essa convergência e foco da pesquisa que está se passando nesse momento. Em relação aos testes, como você estava falando do teste rápido, ele tem uma sensibilidade, uma especificidade baixa. Então, é o teste rápido, ele é importante epidemiologicamente, mas nós estamos investindo também, não só nos testes rápidos, novas tecnologias para testes rápidos, mas também o teste que é extremamente importante, tem grande sensibilidade e especificidade, que é o RT-PCR. Nós organizamos em todo o território nacional os laboratórios de campanha, que nós estamos chamando de campanha. O que é isso? As universidades que já adquiriram equipamentos com financiamento da FINEP e do CNPq, por exemplo, nós entramos em contato com essas universidades, elas colocaram esses equipamentos todos juntos dentro de um laboratório com segurança, com pessoas treinadas, e agora o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, organizando isso, vão colocar insumos para que esses testes sejam realizados do RT-PCR em várias regiões do país, são 11 universidades. Em relação às plataformas, já investido agora, com os 100 milhões de reais anunciados há um mês, já temos uma resposta de um protótipo de teste rápido com o ELISA, lá em Minas Gerais, que é o Enzyme Linked Immunosorbent Assay, que é chamado de ELISA, que identifica anticorpos específicos para o COVID. É um teste rápido também, que foi desenvolvido em tempo recorde, em um mês, lá em Minas Gerais. Também é importante ressaltar que nesses recursos que foram liberados agora, a gente está investindo na capacidade da produção de biomanguinhos, uma instituição extremamente importante na produção desses kits diagnósticos. E com esses recursos liberados, a gente também está liberando recurso para biomanguinhos para aumentar essa capacidade. Tá. Eu gostaria de pedir para o doutor Geraldo falar um pouquinho a respeito da importância, né, que eu acho que desses testes, a importância que a gente tem nos testes, no combate como um todo da pandemia. Ok. Nós estávamos recentemente no HFA discutindo que nós precisávamos adaptar o nosso protocolo de atendimento aos nossos usuários e utilizar esses testes mais ágeis, com maior frequência, porque nos permitiriam adotar as medidas que decorriam dos resultados desses testes. Muitas das vezes um teste negativo tem muito significado também, e essa negatividade precisa ser explorada a fundo. Ao mesmo tempo, um teste positivo precisa ser complementado mais aquilatado com exames mais específicos. Para vocês terem uma ideia, a doença HIV, ela necessita de 3 testes. Atualmente, é possível fazer o diagnóstico com 3 testes rápidos. Então, nós acreditamos que essas iniciativas que foram adotadas vão agilizar bastante o diagnóstico e propiciar um tratamento precoce. E se tudo ocorrer como nós acreditamos, o tratamento vai complementar favoravelmente o resultado desse diagnóstico. Obrigado, doutor. Mais algum jornalista gostaria de fazer perguntas? Então, obrigada a todos. Tem alguém? Só uma dúvida. Vocês citaram que o novo medicamento, a gente deve chamar ele de vermífugo antiparasitário, o que é mais correto? E esse medicamento, na fase 1 agora, ele foi utilizado junto com os outros medicamentos tradicionais que já estão sendo ministrados para quem tem o coronavírus, só para eu entender. E como, tecnicamente, que vocês conseguem distinguir qual foi o efeito desse medicamento
especificamente não dos outros, né, utilizados. Como que é possível fazer essa diferenciação? Obrigado. Obrigado pelo... O início, eles trabalharam, eles falam assim, testes em sílico, significa basicamente testando no computador. Eles modelaram matematicamente 2.000 tipos de medicamentos que teriam certa probabilidade de funcionar e utilizaram inteligência artificial para testar. Parece simples quando você fala assim, mas é um tratamento extremamente complexo quando você pensa matematicamente, né, nisso aí. Eu vi eles fazendo no computador, né, a inteligência artificial fazendo os testes. É uma coisa até interessante, é bonito de ver. Que você tem o vírus, e aí você tem a proteína que faz com que o vírus se conecte na célula. Então, isso aqui é explicação de engenheiro para um negócio de medicina, tá? Mas aí você tem como que esse vírus se conecta na célula humana e ele utiliza certas proteínas, chamam de proteases ali. E a molécula desses remédios, ela tenta se encaixar dentro daquele espaço, como se fosse um quebra-cabeça muito grande, né? Como que ele se encaixa ali. E aí eles testaram isso com esses 2.000 medicamentos, eles começaram lá em fevereiro, vieram testando, e descobriram que de todos aqueles 2.000, 5 deles tiveram o melhor resultado ali nessa primeira fase. E esses medicamentos eram medicamentos gerais, que o pessoal via, talvez aqui, como o doutor falou, né, esse remédio, o nitazoxanida, ele já teve um resultado muito interessante, né, com outros vírus também. Então, era um candidato, assim como os outros. Eu não sei quais eram os outros 2.000, mas eles devem ter analisado essas coisas. E aí, a partir desses 5, eles fizeram os testes com células reais, né, e viram que essa nitazoxanida que deu o melhor resultado, inibindo a ação do vírus, né, em se multiplicar, etc. E por isso que ela entrou no teste clínico, né? Então, vem todo um processo científico por trás. É importante ressaltar isso e ressaltar também o trabalho desses cientistas que, eles trabalham... Olha, eles trabalham 24 horas, 7 dias por semana, é um trabalho muito intenso. E a gente está tendo esses resultados graças ao conhecimento, logicamente, de todos eles, mas também a dedicação, a atitude é importante. E às vezes o pessoal fala assim para mim, mas escuta, e os outros países, tipo países como os Estados Unidos, Japão, né? Por que o Brasil está adiantado com esse negócio? Olha, o Brasil ele tem uma competência muito grande nesse setor. Lembrar que a gente teve que enfrentar dengue, zika, chikungunya e outras coisas. E então a nossa comunidade científica é muito qualificada nisso, e é muito elogiada internacionalmente também, e a gente vê os resultados saindo aí, né, por causa dessa dedicação, né? Tem outros fatores, como o sequenciamento inicial foi feito muito rapidamente e tal. Então tem muito fator interessante para a gente falar a respeito. Eu não falei nada sobre a FINEP aqui, né, mas pedi também para o general, se quiser falar alguma coisa desse trabalho, porque a FINEP ela tem tido um trabalho muito grande, né, para colocar rápido em execução esses projetos, né? Lembrando que a FINEP não é um banco, a FINEP é um órgão que financia projetos de tecnologia, trabalha com risco tecnológico, né, e é um órgão extremamente importante para o Ministério. Por favor. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, ministro. Eu costumo dizer na empresa que parece que nós passamos muitos anos nos preparando para esse momento. A FINEP, como já foi dita pelo nosso ministro, ela trabalha na inovação desde a pesquisa básica, passa pela pesquisa aplicada e vai até o financiamento de empresas. E por que eu digo que nós nos preparamos para isso? Quando a FINEP demandou esses recursos, quando ela começou a elaborar a demanda junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações, e nós demandamos, o Ministério demandou ao governo federal, o recurso veio. Mas o recurso só é possível para ser empregado pelo trabalho que vem sendo feito no Ministério, orientando, estabelecendo prioridades. E como foi dito pelo nosso ministro, astronauta Marcos Pontes, nós estamos atuando na prevenção, no diagnóstico e no tratamento. E aí eu reforço o que já foi dito, que esse trabalho só tem sido possível porque nós temos uma infraestrutura de pesquisa no país que muito
dependeu de recursos do governo, do FNDCT e utilização dos recursos da FINEP, porque nós temos cientistas competentes, comprometidos, como dito pelo nosso secretário Paulo Alvim, onde as instituições de pesquisa estão totalmente integradas com a indústria. E aí, por fim, eu gostaria de dar um depoimento que nosso trabalho, que tem sido muito estreito com as instituições de pesquisa, com as empresas, em que, conversando com a nossa pesquisadora Patrícia Rocco, que está nos projetos dos exames clínicos, testes clínicos para esses fármacos, em que ela disse que o esforço diuturno, que nós chamamos aí de 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles visam salvar vidas. Então, aqui nós da FINEP, nosso secretário Paulo Alvim, que tem cerca de 30 anos da FINEP, e seu conhecimento junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, com aporte de recursos do governo, orientações do MCTIC, articulação do MCTIC, trabalho incessante da FINEP, CNPq e os outros órgãos vinculados ao Ministério, junto às instituições de pesquisa, junto às empresas, como diz a nossa pesquisadora Patrícia Rocco, trabalhando incessantemente para salvar vidas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Barroso. Gente, mais uma? Pois não. Temos uma última pergunta. Nome e veículo de imprensa, por favor. Meu nome é Vitor Boiadian, sou da Globo News. Boa tarde, ministro, a todos. Ministro, na última vez que o senhor veio aqui falar com a gente, o senhor tinha falado de um teste que não necessitaria de reagente, era um teste com base em inteligência artificial, e a expectativa é de que esses testes já estariam operacionais em maio. A gente está aí avançado já na segunda quinzena do mês. Queria saber, afinal, como é que está esse teste, se de fato é alguma coisa que se provou viável, porque naquela ocasião o senhor disse que só faltava calibrar as máquinas, né? Eu queria saber em que pé que está isso. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Foi justamente essa a razão que eu fui visitar o laboratório, ver como é que está esse desenvolvimento, né? O desenvolvimento, uma coisa interessante, vou começar do início, que são máquinas que já estão no país, tem mais de 300 dessas máquinas. Então, no momento que eles terminarem essa calibragem da inteligência artificial, isso vai colocar à disposição do sistema de saúde um equipamento que, diga-se de passagem, não é só para o Covid, ele vai funcionar para vários outros tipos de viroses, né? E ele funciona da seguinte forma: é feita a coleta, essa coleta é colocada numa pastilha, vamos chamar assim, que é instalada nessa máquina, né? Uma pessoa faz a coleta, a outra pessoa instala aquilo, prepara o equipamento, ele faz uma base, primeiro uma leitura, não faz uma leitura, ele faz uma zeragem, né, de referência, e depois ele faz a leitura da amostra. E nessa leitura da amostra, ele passa um feixe de luz, por várias vezes, né, centenas de vezes, e esse feixe ele tem a difração natural por causa das moléculas, e com isso você tem um espalhamento no espectro de um gráfico, né? Então, dependendo do tipo da molécula que está ali dentro, você tem um gráfico daquilo. E isso é passado para a inteligência artificial remotamente, ela fica em nuvem, vamos chamar assim, e ela manda a resposta em segundos. A inteligência artificial manda. O maior tempo é para fazer a coleta e colocar ali na máquina. Então, o tempo total disso é em torno de 3 minutos. Eles fizeram uma série de, milhares, literalmente, de testes com testes conhecidos, né? A gente sabe que esse é positivo, esse é negativo, fizeram muitos testes para calibração. Nós, do Ministério, por exemplo, fornecemos mais de 1.600 testes para eles, e através desses testes, eles fizeram um trabalho todo com SWAB, né? Os testes pegos no SWAB. Eu vi os resultados são bons em termos de detectar. Eu fui lá no sábado, agora, na detecção do positivo, ele está excelente, né? Pega praticamente 100% sem problema e com uma precisão muito grande, né? E isso aí depois o Marcelo pode me ajudar aí, o doutor, mas em termos de carga viral, o teste vem com um certo número ali que representa o CT ali, né? Uma carga viral.
Então, eles pegam desde de pouco, né, uma carga viral muito baixa até mais concentrado, o que é ótimo. Até aí, tudo bem. Na parte do negativo, eles estão trabalhando nesse negativo. E por quê? Qual a questão que aparece? Porque muitos dos testes, eles acabam aparecendo com alguns outros vírus junto. Então, embora seja negativo para o Covid, ele tem outros tipos, tipo influenza e outras coisas ali. E a inteligência artificial ainda fica meio confusa nisso aqui. Isso aqui é influenza ou não é? É o Covid ou é alguma outra coisa? Então, eles estão ajustando isso aqui agora. E, ao mesmo tempo, eles passaram para uma terceira fase, que é importante, que em vez de usar os swabs, vão usar saliva. Que eu fico imaginando essa máquina sendo utilizada em fábricas grandes ou na rua, tipo, se tiver um drive-thru, né, para fazer os testes, é mais fácil, né, você usar saliva do que usar o swab nas pessoas. Você não precisa de um equipamento extra, vamos dizer assim, para fazer isso. Então, eles estão testando isso aqui e o tempo é difícil dizer, né, porque eu acreditava que estaria pronto agora, mas como eles precisam dessa outra fase e ajustar esses detalhes, né? Então eu não me arrisco a dizer, mas o fato é que eles estão chegando lá, está bem próximo, né? E nós estamos trabalhando com testes importados no Brasil e etc., mas todo esse conjunto de iniciativas aqui, com reagentes para os testes que usam reagentes, né? Com a fabricação de kits, com essa máquina sendo desenvolvida, né? Esse software sendo desenvolvido, muito em breve, né, isso que eu falo, muito em breve, aqui a gente vai ter uma capacidade muito grande de testes em massa no país. Se você soma isso com a questão dos testes clínicos, né, que também depende aí das pessoas participarem, aliás, vai aqui de novo a recomendação para quem tiver os sintomas, procurar um dos hospitais que estão fazendo os testes clínicos com a nitazoxanida e participar dos testes. O remédio não tem efeito colateral e é um remédio que, e certamente a participação nesses testes pode ajudar, e muito, né, o Brasil como um todo, a gente terminar logo esses testes. Então, você vê que muito em breve a gente vai ter um remédio e vai ter testes em massa. Com isso, né, o Ministério cumpre a sua função de dar uma solução, né, para o problema, atacando a causa, né, o vírus. Ministro, Marcelo, complementar? Só complementando, primeiro, a nitazoxanida é um antiparasitário que já se mostrou que pode agir em viroses como rotavírus e outras viroses, e toda a explicação que o ministro já fez. Em relação aos testes, são 2 testes clínicos independentes. Um que já está em andamento, que é aquele na fase mais intermediária, com o paciente que entra com pneumonia. E outro teste que vai ser iniciado ainda essa semana, vai ser submetido à CONEP, que é o teste que é aquele paciente que entra na fase inicial. Então, são 2 testes independentes, cada um deles com 500 pacientes. Ok? Obrigado, gente. Obrigado a presença, né? E, de novo, contem com o MCTIC. Nós estamos aqui para ajudar o país, né, sob liderança do presidente Jair Bolsonaro, e com certeza, através da ciência, a gente vai conseguir se livrar desse problema. Obrigado.